Quem está com a gente é o personal financeiro Leandro Trajano, que é administrador, autor de 22 livros, palestrante, consultor e colunista, inclusive aqui na Rádio Jornal, ele é colunista em veículos de comunicação, e aqui na Rádio Jornal, no nosso Rádio Livre, ele tem o É da Sua Conta. Desde 2013, Leandro Trajano trabalha com planejamento, investimentos, educação financeira, finanças pessoais e também para casais. Boa tarde, Trajano, seja bem-vindo. Boa tarde, Anne, que bom estar com você, né, presencial aqui, a gente está em contato, está sempre no estúdio. Porém você aqui e eu por onde estiver, né, rodando. E muito bom estar com o nosso público, estar com os ouvintes, né? E para falar de um tema que é de tanto impacto, porque dinheiro mexe sim, né? Mexe com a cabeça, mexe com o dia a dia das pessoas, e vai ser um papo muito rico sim para quem acompanhar a gente aí do começo ao fim. Vai ser sim, eu tenho certeza. Já agradeço demais pela sua participação com a gente. E também vamos conversar aqui com a psicóloga Adriana Moraes, que é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia cognitiva e habilidades sociais, professora de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, e também está com a gente. Boa tarde, professora Adriana Moraes, seja muito bem-vinda. Professora, a gente não está conseguindo lhe ouvir, ative aí o microfone no seu dispositivo para a gente poder lhe ouvir. Fale com a gente agora. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos os que estão conosco nesse momento. Que bom tê-la com a gente também nesse consultório de hoje. Eu também quero convidar os nossos ouvintes a participarem. Como é que está aí a questão financeira na sua casa? Bem, com tantos gastos, com tantas coisas, né? Como é que está? Como é que tá esse mês de dezembro, esse fim de ano para você? Conta pra gente. Tá com dificuldade? Tá tranquilo? Conseguiu se planejar melhor? Não tá? Já tá angustiado? Já pensando no ano novo? Então já manda tua mensagem pra gente. O número do nosso WhatsApp é o 99147-8520. Deixa eu começar aqui já falando com o Leandro Trajano o seguinte. Por que lidar com o dinheiro no fim de ano é tão complicado? Olha, é um mix, né, de emoções e de entradas e saídas, né? Porque quem tem 13º tem sempre uma renda extra no fim do ano. Então para muita gente cai em novembro, em dezembro, tem gente aí, funcionalismo público, vai receber em outros períodos, mas tem mais dinheiro injetado na economia, tem mais metas para quem trabalha com comércio, em shopping e tal, tem mais ansiedade, aquela história da virada do ano, é um período que termina, é um outro que começa, tem a frustração pela não realização de alguns sonhos e de metas que foram estabelecidas, mas não planejadas e acompanhadas. Tem aquela correria para tentar fazer tudo que não fez o ano todo no final do ano. Tem a alegria de quem fez e por isso foi bonificado e de repente recebeu algo mais, ou está satisfeito e quer se congratular, quer ter aquele eu mereço que é real, porque atingiu os objetivos no fim do ano. E aqueles que não atingiram, mas eu mereço mesmo assim. E ao mesmo tempo uma série de outras coisas, né? Você quer presentear, você quer participar de confraternizações, a gente quer estar presente, a gente quer dar presente. E quantas das coisas que eu falei até aqui não terminam mexendo no bolso? E nem sempre a pessoa está com dinheiro no bolso, mas aí tem o cartão. E aí joga no cartão. E se a fatura do mês que vem já estiver muito alta, aparentemente não tem problema, a pessoa parcela. Mas quanto que disso tudo que acontece, a pessoa está se planejando, está parando, refletindo e pensando no presente e no futuro. Então vem uma série de sentimentos, esse turbilhão de escolhas a se fazer e que nem sempre muitas pessoas fazem da forma mais adequada, vivendo talvez ali o carpe diem, né, de que a vida é agora e se desprezando um pouco o que vai acontecer adiante. Mas adiante, vira o ano, a gente sabe que é que entra em pauta, né, Anny? É material escolar, é quem tem filho querendo aproveitar com ele, seja para ir para uma praia, para o parque, isso demanda lanche, uma entrada no cinema, no passeio. Tudo, e fora também o que vem de imposto, né? IPTU, ou seja, vai com calma você que está nos ouvindo agora, para que tenha a mente sã, o corpo sã, né? E também o teu bolso, que é uma parte muito sensível. E isso, sem dúvida, a Adriana sabe, porque escuta muito, certamente, consultório, no dia a dia, muitos problemas que, por vezes, terminam sendo, sim, oriundos de questões financeiras, desde o relacionamento, produtividade, autoestima, entre tantas outras coisas. Veja, e você já chamou a Adriana para conversa, eu queria realmente que ela participasse com a gente. Já estou vendo algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes. Por quê? Porque isso mexe com o emocional. E aí, eu queria que a Adriana trouxesse esse olhar. Você trouxe o olhar financeiro, Leandro, dos gastos e tudo mais. Eu queria que a Adriana trouxesse o olhar emocional desse dinheiro de fim de ano. O que mais pesa no fim de ano emocionalmente para a gente?
Pois é, eu acho que o que mais pesa, na verdade, tem relação também nessa época com os afetos, não é? Todo mundo quer sentir que foi aí grata para algumas pessoas, todo mundo quer poder presentear o chefe, presentear a mãe, presentear os sobrinhos, presentear a família, todo mundo quer essa troca de presentes, porém vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Na verdade, ficam depois aí as dívidas, ou enfim, os pagamentos que não foram, e aí o Leandro muito bem falou, não conseguiram não conseguiu dar conta. Mas o que a gente precisa levar em consideração também é que está tudo bem em gastar nessa época. O que não está tudo bem é não ter equilíbrio para gastar nessa época. E é preciso que, que pensemos juntos que uma boa oportunidade também é a flexibilidade e a criatividade nesse tempo. Existem presentes que por vezes são muito caros e que nem fazem tanto, vamos dizer, sentido para quem recebe, como às vezes uma carta bem preparada ali, ou um gesto de um abraço, uma rosa que mais em conta, que possa ser entregue. Essas emoções, elas muitas vezes também desreguladas, quando não bem administradas, elas podem deflagrar aí uma compulsão por compra nessa fase, em que a pessoa não consegue gerenciar bem aquela atitude de comprar, tem aquela impulsividade, né? Eu quero dar presente, um presente, uma joia àquela pessoa que eu tanto amo, mas não tem aquela convicção naquele momento de que eu vou precisar depois ter uma disponibilidade financeira para quitar esse presente. Então, às vezes, uma falha no gerenciamento emocional tende a gerar mais compulsão por compra e aquela impulsividade daquele momento, com a falha de prever mais de perto os desdobramentos, né, as consequências daquele instante ali do comprar, pode implicar em uma dificuldade familiar, não é? Porque, como o Leandro bem colocou, a gente vai amontoar isso com o IPTU de janeiro ou outras demandas financeiras de material escolar, de colégio, de matrícula, e isso muitas vezes faz aquele amontoado trazer implicações psicológicas para toda a família. Eu acho que esse é um ponto aí a ser bem considerado. Agora, professora Adriana, quando a senhora traz isso de a gente quer dar presente, a gente quer estar presente, e aí isso demanda também dinheiro, como o Leandro também trouxe, porque às vezes é uma compra que você está ali dividindo, ou então você vai fazer uma compra num restaurante, tudo é custo, né? Tudo é custo. Mas tem os presentes também, então, claro, você pode escolher um presente muito mais baratinho, mas às vezes você gosta tanto daquela pessoa que você quer, né, demonstrar isso num presente melhor, vamos dizer assim. A senhora acha que pode ter algum tipo de cobrança social? Acho que existe uma cobrança social, mas que nunca está tarde para reformularmos e reeditarmos um pouco isso. É claro que a mídia necessita publicizar aí também os produtos que estão à venda, mas também vale a criatividade. Por exemplo, na noite de Natal, você pode fazer um amigo secreto em família, que seja o meu presente ou o presente que nós vamos tirar os nomes de todas as pessoas, vamos dividir aqui os nomes de todas as pessoas e vamos dar aquele presente que dinheiro não compra. Então eu posso dar ali, eu dou a minha amizade, eu dou o meu amor, eu dou a luz, porque eu quero que a lua, o sol reflita o amor, eu quero que a plenitude, eu quero que a paz, né? Eu quero que a relação, a amizade, a verdade, então a essência, e você pode dar uma frase de uma passagem bíblica e justificar, chancelar o porquê que está oferecendo aquela mensagem. Você pode também fazer um amigo secreto de elogios, e esses amigos secretos de elogios vão facilitando também que aquelas pessoas que
nunca imaginavam que aquela pessoa achava tudo aquilo dela. Esse pode ser um momento de um procedimento também que amplie-se as boas relações, abram-se espaços para festividades que sejam mais afetuosas também. Então, é também sobre mudanças de paradigmas. Não estão canceladas as ideias de presentes, não, mas quantas pessoas não têm realmente condições de comprar, aquilo traz implicações no sono, no apetite, na concentração daquela pessoa, como é que eu vou pagar aquilo, não é? E depois é que para avaliar, e poderia ter sido mais bem refletido e pensado em alternativas também. Eu acho que nunca é tarde para uma nova forma de pensar alternativas que podem trazer boas recordações aí futuras para aquele momento. Tem quem é craque também em trazer alternativas sobre isso, de gastar pouco, mas você acabar presenteando as pessoas, Leandro Trajano. Ele sempre traz muitas dicas, mas antes dele trazer essas dicas, Trajano, só quem não se preocupa com o dinheiro assim de fim de ano é quem ganha muito? Olha, isso é engraçado, não é? Porque eu costumo dizer que dinheiro é curioso, né? Dinheiro na abundância ou na falta, ele traz muitos problemas. Então, seja para a pessoa que não é casada, seja mais jovem, seja mais velha, se tiver com aquilo que considerar pouco dinheiro, para mim é uma coisa, para cada um dos nossos ouvintes, sim, pouco dinheiro é outra, para você, tiver com pouco dinheiro, isso vai trazer algumas limitações no que ela considera pouco dinheiro. A pessoa que tem muito dinheiro, ela também tem muitos conflitos, seja lá o que cada um considerar muito dinheiro. Então, vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que ganhou na Mega Sena, tá? E que ela não queria contar para ninguém. Tava quietinho, tava calado na dela. E pouco a pouco apareceu a ex-esposa. Opa, metade, né? A gente não separou no papel, não. Já metade do prêmio ia se comprometer ali, segundo a busca que houve. A mãe, que há muito tempo já não falava, disse, opa, uma casinha, e por aí vai. A pessoa ficou procurada por aquilo. O próprio João Gomes retratou, aí trouxe tempos atrás, e que, poxa, comecei a ganhar dinheiro, a estar famoso, a isso, aquilo, começou a aparecer gente com tudo, querendo contar com ajuda. Então, na falta, ou no excesso, na abundância, o dinheiro traz dores de cabeça. E essa época do ano também, porque traz conflitos em relação ao que priorizar. De repente, a pessoa tem ali o companheiro, companheira, e seja a querer doar uma parte ou a querer usar coisas que o outro não concorda, então pode trazer conflitos. E na falta também pela frustração de você não conseguir fazer determinadas coisas que queria. Então, o dinheiro e os sentimentos, e esse fim do ano, ele sempre traz, sim, muitos questionamentos que cada um de nós deve fazer e pontuar, redirecionar algumas coisas para o próximo ano, né? Em relação ao que eu não consegui atingir o próximo ano, eu estou no ponto A e queria estar no ponto B, planejamento. Eu estou largando no novo ano, 2026, onde eu vou estar naquele ponto A. Aonde é que eu gostaria de estar no fim de 2026? Então, eu estou num ponto e quero chegar a outro. O que é que eu preciso fazer para, no fim de 2026, poder chegar naquele ponto que eu queria? Isso não é só financeiro. É pessoal, na relação com os filhos, com a esposa, é no trabalho, é em relação à saúde, é em relação financeira. Então, o fim do ano também provoca isso. A hora da gente refletir literalmente os nossos verdadeiros valores. E não só os valores financeiros, que cada vez mais a nossa sociedade tem esse envolvimento do ter, e as redes sociais, entre outras coisas que se polariza, né? Política, a gente sabe bem disso, no lado financeiro e dos valores das pessoas é muito isso. A gente vê muita gente que não tem condição de determinadas coisas, mas que prioriza elas, em detrimento de quê? Da educação de um filho ou de si próprio, entre outras. Então, entender, reconhecer e pontuar os verdadeiros valores e planejar onde eu estou e aonde quero chegar e o que preciso fazer para chegar lá, isso, né? Eu acho que vai ressignificar muito daquilo que a gente busca verdadeiramente. Essa coisa de com o que gastar dinheiro, tem muita gente que critica, que mete o dedo, assim, faz, você não está gastando no que você deve, para que você comprou isso, para que você fez isso e tal. Claro que tem pessoas, e aí a Adriana já trouxe até, que acabam entrando num consumismo muito grande, e aí vão ter outras, até mesmo mais próximas, vão dizer assim, olha, toma cuidado, né? Você está sendo muito consumista, você pode estar entrando aí até num transtorno, por exemplo. Mas também tem aquelas pessoas que estão só para criticar, para apontar o dedo, para querer gerir o dinheiro do outro. E aí eu estou falando isso para você porque eu acho que isso também pode mexer muito com a pessoa. Por exemplo, você trouxe aqui, eu posso até não ganhar tanto, mas eu priorizo, sei lá, uma viagem. E outras pessoas que ganham mais, falam assim, mas eu não sei como é que você consegue viajar porque eu ganho
muito mais do que você, e você consegue viajar. Tem quem diga que já está roubando, ou está ganhando dinheiro ilícito, está traficando. Sei para que você gasta dinheiro com isso, você devia gastar dinheiro com isso, isso, isso. Tem jeito certo de gastar o dinheiro, Leandro? Tem escolhas, né? E essas escolhas é o que a gente pode começar a educar para a vida e financeiramente os nossos filhos, independente da idade que eles tiverem. Eu já contei em redes sociais, por exemplo, coisas que eu já propus para o meu filho. E quando eu estava vindo para cá agora, acabei de propor né? Meu filho perguntava, pai, já entrou de férias, queria mais tempo de videogame porque fulano e fulano só vão estar até às 16 horas. Eu disse, filho, você optou por ficar essa 1h30 e ela já acabou. Da próxima vez, faça uma escolha, você combina com os amigos, se você vê que ele não está online, pergunta para papai e mamãe se pode adiar. Felizmente eu não posso mexer na sua escolha. E aí ele ficou chateado, mas eu botei limite. Então a gente fazer nossas escolhas e começar a orientar os nossos filhos desde pequeno, como outra vez que ele queria muito, uma outra criança que ele estava, queria muito um achocolatado. Eu disse, olha, posso dar esse achocolatado para vocês agora, mas se vocês quiserem, um tempo depois do almoço, eu dou 2 para cada um e vai estar geladinho, porque eu ainda consigo comprar e deixar na geladeira. Vocês que sabem, se preferem um agora, nem sei se era a hora do lanche ou era perto de almoço, já tem uns 3 anos essa história. Mas eu fiquei orgulhoso dele, nem sempre faz escolhas certas, tá? Mas eu fiquei orgulhoso dele porque ele disse, peraí, 2 daqui a 1h30, geladinho? Não, eu prefiro 2. Então, nós adultos, muitas vezes, a gente quer o quê? O imediatismo. É por isso que por vezes, não estou dizendo que é errado, a gente financia um imóvel, ou a gente compra algo com juros, ou a gente parcela quando não podia, porque a gente faz escolhas que atendam a saciedade, o ter imediato, quando em alguns momentos a gente pode refletir um pouco mais. Então, cada um vai ter suas prioridades. A escolha está baseada em prioridade. Vai entender quais são os desejos e as necessidades que precisa atender, que precisa priorizar e escolher. Então, são 4 palavras aí que eu traria como resumo, né? Escolhas, prioridades, desejos e necessidades. A gente precisa ter clareza de quais são as prioridades, as necessidades e os desejos, para que a gente procure fazer as escolhas melhores. E as suas são umas, as minhas são outras, a da Adriana são outras, e de cada um de nossos ouvintes. Então, no final da linha, não vai ter certo nem errado. Fora a parte que não se deve. Roubar, matar, trocar, sim, aí vai. Sim, óbvio, né? Que é fora da lei. Pré-requisito, né? Mas eu digo, no mais, porque vai estar errado. Se você preferir um carro zero, o outro pode comprar uma moto, e vai ter gente sempre, só para encerrar, né, que vai ter isso. Quantos e quantos de nós já não olharam para o lado e disseram, como é que eles ganham menos que a gente? O fulano está na mesma posição que eu na empresa e faz isso tudo. Porque ao longo do ano faz escolhas e renúncias diferentes. E quando tem férias, consegue fazer uma viagem diferente. De algumas pessoas que ao longo do ano não renunciam. Quer estar no shopping, quer fazer o lanche, quer gastar. Então constrói pequenos prazeres ao longo do ano que não se transformam naquelas experiências mais marcantes no final de um ano ou numas férias e que talvez sejam muito mais impactantes para a vida. Então tudo é baseado em escolhas, necessidades, desejos, escolhas e prioridades, né? Aí, Adriana, com essas pessoas que gostam de julgar você, por exemplo, poxa, eu comprei um carro. Queria muito comprar um carro, porque não aguento mais andar de ônibus. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente, que pode estar nessa situação, que comprou, que quer comprar, que já botou como meta para 2026, enfim. E aí vem outro e fala assim, não sei para que tu comprou. Arranjasse mais uma dívida, né? Para que isso? Precisava mesmo? Veja, isso aqui eu estou dando um exemplo. Pode ser uma roupa, pode ser um sapato, pode ser uma viagem, pode ser o que foi. Por isso que eu já perguntei a Leandro se tinha jeito certo. Mas essas pessoas que gostam de julgar, que gostam de se meter na vida do outro, por exemplo, só para estar assim, dando opinião quando não é chamado, sabe, gente? Essas pessoas podem irritar e podem também deixar aquele outro angustiado. Dizendo assim, mas para que eu fiz isso, né? Meu Deus do céu. E quando mexe com o bolso, é algo que preocupa muito, porque a pessoa pode dizer assim, sabe lá se tu vai conseguir pagar as tuas parcelas todas, né? Então, esse julgamento, essa cobrança, isso pode transformar, por exemplo, um gasto, um investimento, uma prioridade no começo de uma ansiedade, por exemplo, ou de outro problema emocional? Acho que você traz aí aspectos muito importantes e que trazem junto uma série de emoções e não está isenta também um pouco da inveja. É preciso percebermos que eu costumo dizer que a crítica ela não é construtiva quando a pessoa acha que vai fazê-la.
quando alguém diz, eu vou te fazer uma crítica construtiva, você não deveria ter feito isso, essa crítica ela não é construtiva, ela é apenas uma crítica, ponto final, porque o autor da crítica é uma pessoa que não pode declarar que essa crítica será construtiva. A única pessoa que tem o direito de dizer se essa crítica vai ser ou não vai, ou foi construtiva, é o receptor dessa crítica. Então, é considerado uma presunção alguém sugerir que aquela crítica que vai fazer é construtiva. Só é construtiva na medida em que ela trouxe gerou alguma emoção saudável, favorável. Mas o autor não pode imaginar que aquilo vai ser construtivo. O receptor da crítica, sim. E aí a gente entra para a ideia de que se você não tem o que acrescentar, se você não vai dizer algo que vai ampliar, facilitar a vida da pessoa, é melhor que você não diga nada. Aquela pessoa, ela já sabe o que é que ela quis fazer, o que é que ela gosta, por que é que ela fez aquela compra, o que é importante para ela. Eu gosto muito daquela expressão ado, cada um no seu quadrado, não é? Porque cada um sabe o que é bom para si. A gente não tem que estar dizendo, você não devia, não é? Se você for fazer isso, também você vai repetir, mas eu também acho que você não devia ter feito uma outra situação, e nisso a gente não vai ter bons desfechos, resultados bons. Então, acho que é também a gente respeitar a decisão do outro, mas quando o outro sinalizar que está precisando de ajuda, está tudo bem também a gente oferecê-la, mas que não vai ser interessante que a gente enfie ali a faca, mostrando aquela pessoa, olha, tá vendo que você errou, você não devia ter feito isso. Isso já gera um nível de ansiedade em quem está sentindo uma demanda financeira, não é? A ansiedade financeira, ela de fato existe, ela não é uma ansiedade que desperta apenas no Natal, ela é considerada uma patologia, não é? Ela é um transtorno psiquiátrico. Existem pessoas que sofrem preocupações que fogem do que seria considerado normal ou proporcional, são preocupações que a gente considera ruminantes, são preocupações que ficam ali instaladas na mente daquela pessoa, que fica pensando, eu tenho que conseguir pagar isso, eu devo resolver aquela situação urgente, e se eu não conseguir alcançar êxito nesse pagamento, e se eu não tiver dinheiro para pagar? Então, para essas pessoas que estão tendo esses pensamentos ansiogênicos, desperta e dispara uma quantidade de emoções que, de fato, geram muitas consequências naquela pessoa. E por essa razão é chamado de transtorno. Porque existe aqui a ideia da gente pensar o que seria normal, o que seria patológico. O normal seria a gente comprar aquilo que a gente pode pagar. O patológico seria a gente utilizar de alguns substratos que obviamente que vão existir, e está tudo bem também, e você conseguir aí planejar, poupar, investir, isso tudo são metas, mecanismos de enfrentamento de situações que vamos precisar aderir de vez em quando, mas não está tudo bem em formarmos dívidas em cima de dívidas e de fato não conseguirmos custear aquilo. Então, existe sim o transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e que algumas pessoas têm mais essa área financeira como o principal deflagrador desse transtorno, que gera consequências absolutamente disparadoras, de um nível muito elevado de ansiedade, de preocupação, e isso a gente precisa respeitar e não criticar. Isso, e aí vale para todo mundo, tá? Para você que está com as contas em dia, para você que não está com as contas em dia, é melhor você cuidar do seu planejamento. Se a pessoa quiser uma opinião, ela vai pedir. Se a pessoa precisar de uma ajuda com planejamento, ela vai pedir, por exemplo, a um personal financeiro, mas assim, não você ficar, mas eu achava que você não devia gastar com isso. Gente, cada um sabe o que faz. Às vezes pode até não saber direito, mas ela precisa falar, né? No que não dá é a gente ficar julgando que isso vai piorar a situação. É porque todo mundo tem que dar opinião de tudo agora, né, Anny? Imagina, a Havaiana, como não está sendo falada, não estou nem falando aqui da marca, mas enfim, como não está sendo, todo mundo, e quem está em rede social, deixou de ser aquilo que era no começo, onde você postava a foto do prato, da sua saída, agora tudo é venda, ou é comércio, ou é exposição.
Então, todo mundo tem que emitir opinião. Talvez seja outra coisa que a Adriana veja muito, e que nós, como pais, também a gente vê, né? Cada um que chegue para sugerir em relação aos nossos filhos. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Então, nosso dinheiro é a mesma coisa. Cada um que fale, né? É dinheiro ao corpo, se está gordo, se está magro, não sei o quê. Então, a gente tem que se blindar muito de muita coisa. E época de fim de ano, eu conversava hoje com um amigo no almoço, é como de um dia para o outro. A diferença é que o dia para o outro é muito mais rico, porque a gente tem uma noite no meio, né? No fim do ano, ao contrário, a gente meio que perde a noite. De uma semana para outra, a gente tem um fim de semana para tentar respirar e curtir um pouco mais intensamente algumas coisas. De um mês para o outro, o que é que muda? Folhas do calendário, o emocional. De um ano para o outro, 25, 26. Mas a gente tem que tentar aproveitar esse período de virada para fazer essa lavagem, essa limpeza e, mais uma vez, ressignificar alguns valores, ver as nossas prioridades também em relação a tudo isso. Porque é uma enxurrada de opiniões, de muita gente dando a sua e muita coisa que não precisa, que às vezes a gente podia, como bem trouxe a Adriana, se guardar um pouco, né? Em relação a respeitar o espaço do outro e tentar refletir um pouco sobre as nossas decisões. E não só estar tentando levar a experiência para os outros, e que às vezes nem a gente vai ter tanta, né? Exato. E aí tem aqui um ouvinte que não se identificou, pelo que eu estava olhando aqui a mensagem, mas que trouxe uma opinião dela mesmo, essa ouvinte, mas assim, como ela faz, né? Pra gente entender. Ela diz assim: Anne, eu acho que isso é uma besteira. Pessoas que pensam pequeno. Ela tá dizendo isso porque eu falei assim, às vezes a gente chega no fim do ano e se sente cobrado, né, para comprar muitos presentes para todo mundo, para fazer grandes festas, e às vezes a gente não tem dinheiro. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele ano, a gente não tem. Tem ano que a gente está mais folgado, a gente faz. Tem ano que a gente está mais apertado, a gente não faz. E aí ela falou isso, que achava que era uma besteira realmente você ficar se preocupando com a opinião do outro. E disse assim: o ano todinho, eu não realizei o que quis. Por que o mês de dezembro tem que acontecer? Também é algo para a gente refletir, né? Porque se o ano todo a gente não conseguiu realizar tudo que a gente quis, porque tudo vai ter que ser realizado em dezembro, que eu também falei que é um mês muito pequeno. Assim, ele passa muito rápido, é muita coisa para se fazer, pouco tempo e tudo. E aí, essa ouvinte falou assim: o principal é a gente seguir nos ensinamentos de Jesus Cristo. O que eu desejo é saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Então, tá aí a mensagem do nosso ouvinte. Ela não se identificou, mas trouxe aí do jeito que ela pensa. Veja, é o jeito que ela pensa e como ela leva a vida dela. Então, é importante também a gente escutar e fazer as nossas reflexões. Tem outros ouvintes participando, mas eu vou precisar fazer uma pausa rapidinho aqui no consultório e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse impacto emocional do dinheiro no fim do ano, com tantas festas, confraternizações, tantas coisas para comprar, né? Roupa, sapato, tudo. E a gente vê, e aí o dinheiro vai dar ou não vai dar? Daqui a pouco a gente volta. Até já. 3h34. Rádio Jornal, Rádio Pernambuco. Balanço de Notícias, com Edinaldo Santos. Um dos assuntos do Balanço de Notícias para esta terça-feira, às 4h. Pernambuco perde quase 1 bilhão para o crime organizado. Ao longo de 2025, investigações realizadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, DRACO, identificaram prejuízos de quase 1 bilhão aos cofres públicos do Estado. Mais de 94% desse valor foi recuperado com a realização de grandes operações, sobretudo para combater crimes de lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e fraudes em licitações. 234 pessoas foram presas ao longo deste ano. Sobre o assunto, vamos ouvir o delegado Diego Pinheiro, novo gestor do DRACO. Participe pelo WhatsApp da Rádio Jornal, 99147 8520. Rádio Jornal. A Unimed Recife, nossa cooperativa de trabalho médico, deseja a todos os nossos clientes, cooperados e colaboradores, um Natal cheio de alegria e união entre as famílias. E que o ano novo traga saúde e muitos momentos felizes. Que em 2026
possamos seguir caminhando juntos na missão de cuidar das pessoas. Boas festas! Diretora Técnica Médica, doutora Maria de Lourdes, CRM 3367. Bom dia, amados. Acordei. Alguém para contar boa? Soubesse não, o governo do Brasil está construindo um hospital da criança novinho aqui no Recife para cuidar da saúde dos meninos. Homem, com a retomada da refinaria Abreu e Lima, até o filho de Tonho vai conseguir emprego. E a doutora, que vai chegar levando água para 23 municípios do Agreste. É isso, amados. O Brasil é do povo de Pernambuco. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar. Quem pede R$99 em cupons de desconto, Entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food. Toda gostosa, apetitosa, na tua porta, é só me chamar. Quem pede, pede, quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 Food vai. no app da 99, viu? Ice da Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce a tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com Ice da Pitu. tudo fica massa. Beba com moderação. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. 8 milhões em compras grátis. Vem pra sair. Massa para lasanha Vitarella, pacote 500 gramas, R$ 5,99. Café clássico Extra Forte Santa Clara, pacote a vácuo ou almofada 250 gramas, R$ 14,49. Leite em pó integral Itambé, pacote 200 gramas, R$ 5,99. Molho de tomate tradicional Tambaú, sachê 300 gramas, R$ 1,69. Fim de ano é no Açaí. Preços válidos para as lojas de Pernambuco, exceto Petrolina, de 20 a 24 de dezembro de 2025, ou enquanto durarem os estoques. Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto. 3h39. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o impacto emocional do dinheiro no fim do ano. Estamos conversando com a psicóloga Adriana Moraes, também com o personal financeiro Leandro Trajano. E aí, muitas vezes quando a gente gasta com alguma coisa, às vezes a gente se arrepende. Eu estava trazendo aqui para Trajano e vou compartilhar com você, Adriana, de pessoas que não são compulsivas. Não são aquelas pessoas que vão e compram sem pensar, não é isso. Que se planejam, que pensam bastante, mas depois que compram, olham e falam assim, meu Deus, para que eu fiz essa dívida? Será que eu deveria mesmo precisando, mesmo sabendo que precisa, mas bate aquele arrependimento. Uma pessoa que se arrepende logo depois de comprar, ela sem ser compulsiva, tá? Eu estou separando isso porque uma pessoa que compra compulsivamente, ela já tem ali um problema, ela precisa de ajuda. Mas uma pessoa que não é compulsiva, que pensou muito, que comprou, mas depois ficou, poxa, para que eu gastei, gente? Fiz uma dívida, mesmo precisando. Essa pessoa está precisando de ajuda emocionalmente falando? Às vezes sim, porque tem um ponto que a gente não pode desconsiderar, que muitas pessoas que fazem compras e depois tendem a se arrepender, e esse arrependimento gera, de fato, emoções muito disfuncionais, elas podem aí ativar algum mecanismo cerebral de eventos traumáticos de infância. Então, muitas vezes elas precisam de ajuda para reeditar
essas vivências infanto-juvenis que podem ter deflagrado muita emoção lá atrás, muita emoção desadaptativa, em que, por exemplo, foram submetidos a uma desregulação financeira da família, a uma perda do status quo da família, em que, por hipótese, a família estava com uma dívida muito elevada e isso trouxe implicações, inclusive de separação conjugal ou de conflitos familiares ou de contínuos oficiais de justiça na porta da família. Isso pode trazer, vamos dizer assim, uma reedição, não é? Uma nova percepção daquela pessoa de que ela pode ter falhado ao comprar, de que aquela ação dela ter comprado pode ter sido uma ação que possa gerar consequências graves para ela. Na verdade, a gente vai aqui no consultório, Anne e Leandro, é muito interessante isso que eu vou dizer, que a gente vai desde pessoas que estão de fato endividadas e que não estão de fato preocupados com isso, mas a gente também tem pessoas que têm aí seus milhões na conta e que não querem comprar um carro e querem andar de ônibus porque morrem de medo de ficar pobre, de ficar devendo, de ficar dependentes durante a vida. Então, veja, a gente não tem exatamente um ponto único aqui de perceber as situações, porque são situações que deflagram aí uma série de emoções, que essas emoções derivam muitas vezes, e aí o que você disse, essas pessoas elas precisam de ajuda, por vezes sim, porque elas têm um histórico já de um sofrimento diante desse contexto financeiro. Às vezes, as finanças é um objeto de controle. Entenda que muitas pessoas, elas não são exatamente avarentas ou, entre aspas, termo bem nordestino, pirangueiras. Elas só têm um medo mais excessivo, vamos dizer assim, de que elas possam estar num limbo existencial ali e com a falha do controle de algo que é extremamente importante para a pessoa, que é a segurança financeira. Então, é preciso a gente contextualizar que a questão da ansiedade financeira, que obviamente no Natal está mais perceptível, ela também é algo que demanda muito cuidado na clínica, porque transita aí pelos bastidores de raízes muito profundas de eventos traumáticos que podem ter trazido consequências extremamente nebulosas na vida de cada um. Ô Adriana, Tiago Raposo, que é o nosso apresentador aqui do Tudo é Notícia na Rádio Jornal, está perguntando se essa compulsão, por exemplo, com o arrependimento, pode estar ligada a quem tem TDAH, ao TDAH, né, que é o transtorno de déficit de hiperatividade, de atenção e de hiperatividade, desculpa. Tá ligado? Ou pode estar? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, mas na verdade a gente precisa também entender que o TDAH a gente tem 3 tipos. A gente tem o tipo desatento, que não vai ter essa propensão à compulsão. A gente tem o tipo hiperativo, que também não vai ter. Mas a gente tem o tipo impulsivo, que sim, essa pessoa vai estar muito mais propensa a comprar, apesar de saber que, inclusive, não vai ter esse dinheiro para pagar, que seria aí não a compra compulsiva, mas a compra impulsiva, aquela que você não pensa antes de comprar. A compra compulsiva, ela é mais frequente, ela tem uma tendência de você comprar até aquilo que você não está precisando. Existe uma compra que é compulsiva e outra que é impulsiva. A compulsiva, ela é já um mecanismo familiar, a pessoa que compra o que não está precisando, de comprar tudo, inclusive que não tem nem espaço no armário para colocar. E tem a compra impulsiva, que é aquela instantânea que você não parou para avaliar as consequências, e quem tem o TDAH do tipo impulsivo está sim mais propenso a apresentá-la. Trajano, se eu compro, me arrependo do ponto de vista financeiro, eu também posso ter alguns recursos de desistir da compra, né? E hoje em dia, principalmente depois da
da internet. Pandemia, né? A gente começou a comprar muito mais pela internet, comprar muito mais online. Então, assisti uma reportagem esses dias mostrando que tem determinados condomínios que já tem uma pessoa que é responsável pelo gerenciamento das compras que chegam, das encomendas nos condomínios. Imagina. Mas se você comprou e se arrependeu, você tem uma semana, Código de Defesa do Consumidor, para esse direito de arrependimento a partir do momento que você recebe. Isso pela internet, né? Pela internet. Nas lojas físicas, a questão da troca já é um pouco diferente. A pessoa pode perguntar no momento da compra. Mas passa por um outro ponto também, né? A gente volta para os 7 dias do direito de arrependimento, mas a sensação de obrigação que muita gente tem quando entra numa loja, prova uma roupa, 2, 3, 4, e às vezes ainda cai na questão de perguntar quem está vendendo. Qual é que você achou melhor? E às vezes a pessoa, claro, quer vender, quer bater meta e tudo mais. Olha, essa ficou ótima pro dia. E essa aqui pra noite eu acho que podia ser legal. A pessoa, nossa, vou levar as duas. Ou passei tanto tempo aqui provando, alguma coisa eu tenho que levar. Mas não. Você não tem a obrigação de, porque entrou na loja e provou e tomou tempo de quem vende, de comprar. E precisa ter esse discernimento, dizer, não, vou me liberar, vou sair e não volto. E se não tiver essa força, vai para o centro comercial, para o shopping, para o seu passeio com dinheiro contado. O dinheiro do cinema, do estacionamento, do ônibus ou do táxi, o que for, o dinheiro do lanche, e não vai com dinheiro extra ou deixa em conta. E na compra online, você pode se arrepender, inclusive, sem nem ter sido enviado no dia seguinte. Peraí, comprei isso ontem, ainda vai ser enviado, eu vou cancelar logo. Não precisa nem esperar chegar. Então, a gente tem algumas formas de proteção que a gente pode usar a nosso favor e não dizer, vixe, agora eu já comprei e deixa para lá. Não, você já comprou, você tem o direito de cancelar antes de chegar e depois de chegar você ainda tem. E para se proteger e se antecipar, se você já sabe quais são os aplicativos que terminam por te fisgar, porque, essa hora a entrega é grátis, o frete é grátis, pague 2, leve 3, desinstala esse aplicativo, ou se quer ser mais suave, desabilita as notificações, mas cria proteções daquilo que vem para te tentar, porque os gatilhos acontecem direto. E se a gente não se proteger, alguma hora eles vão terminar mordendo a gente. É verdade. Bem, fazer mais uma pausa e a gente volta já. 3h48. Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. A Unimed Recife, nossa cooperativa de trabalho médico, deseja a todos os nossos clientes, cooperados e colaboradores, um Natal cheio de alegria e união entre as famílias. E que o ano novo traga saúde e muitos momentos felizes. Que em 2026 possamos seguir caminhando juntos na missão de cuidar das pessoas. Boas festas! Diretora Técnica Médica, Doutora Maria de Lourdes, CRM 3367. Boletim Rumo ao Futuro. Olá, famílias. Eu sou Fabiola Viana, professora de Educação Física do Colégio Saber Viver. Hoje eu quero lembrar algo essencial na infância, o brincar. Durante as férias, o lazer e as atividades lúdicas ganham ainda mais espaço. E isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Brincar estimula a criatividade, fortalece a expressão, melhora a convivência e contribui para o desenvolvimento cognitivo. É no movimento e na imaginação que elas constroem autonomia e aprendem sobre o mundo. E para deixar esse período ainda mais especial, vem aí a colônia de férias do Saber Viver, a partir de 5 de janeiro de 2026, para crianças de 1 ano e 3 meses a 10 anos, com atividades variadas, cheias de propósito, mão na massa e muita diversão, do jeitinho que elas amam. Esperamos vocês para viver tudo isso conosco. Rumo ao Futuro. Oferecimento. Colégio Saber Viver, 40 anos. Os melhores resultados em felicidade. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Ai, se dá pitu!
calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Beba com moderação. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Pernambuco é terra de força, trabalho e inovação. Aqui a energia do futuro já está transformando vidas. Nossa refinaria em Ipojuca é um símbolo dessa mudança. É com muito orgulho que trazemos ainda mais investimentos na expansão da refinaria. Isso significa mais tecnologia, mais eficiência e uma capacidade de produção que coloca Pernambuco como protagonista no refino nacional. E tem mais! Vamos qualificar mais de 7 mil pessoas por meio do programa Autonomia e Renda e gerar 30 mil empregos, levando oportunidades para milhares de famílias pernambucanas. É desenvolvimento econômico, inovação e a certeza de um futuro mais promissor para o nosso estado. Juntos movemos Pernambuco, gerando valor e cuidando do que é nosso. Petrobras, Pernambuco é a nossa energia, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Se arriscar no palpite? Quem nunca? Mas o que não dá pra arriscar é jogar em qualquer site. Diversão segura e responsável é aqui, na Bet da Sorte, que é 100% regulamentada pelo governo federal. Ah, você quer saque imediato? É aqui. Odds turbinadas em vários esportes? É aqui também. Tem cassino ao vivo, os games do momento, torneios com premiações, promoções e muito mais. Cadastre-se agora em betdasorte.bet.br. Bet da Sorte, sua felicidade é aqui. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3h53. O consultório do Rádio Livre. Hoje estamos falando sobre o impacto emocional do dinheiro no fim do ano. Alguns ouvintes participando. Edivaldo mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Ana Barreto. Debate muito interessante. Mas, Ana Barreto, eu tenho uma amiga minha, uma cliente minha, que ela tem raiva, ela tem ódio do mundo. Sabe por quê, Ana Barreto? Que ela nasceu pobre. Ela nasceu pobre. E agora os debatedores falando aí que diz que às vezes ter muito dinheiro dá dor de cabeça, eu refleti no que ela dizia. Raiva porque nasceu pobre. Já pensou? Porque nasceu sem dinheiro. Aí, cada um com seu mundo, né? Edivaldo de Afogados. Um abraço. Eita, Edivaldo, aí me vendo, a boa parte do mundo estaria realmente vivendo com muita raiva, né? Porque a maioria não é rico e a gente sabe disso. Bem, eu estou chegando ao fim do consultório. A gente falou aqui de muitos gatilhos que nos levam a ter problemas emocionais, financeiros. Financeiramente, endividamento. Emocionais, ansiedade, entre outros problemas, né, que a gente fica. Então, para encerrar esse consultório e a gente começar 2026, terminar 2025 bem, começar 2026 bem emocionalmente também, qual a orientação que você traz para a gente, Adriana Moraes? Pois é, algumas orientações fazendo aí a ponte, não é, com o que o Leandro muito bem falou, por exemplo, de quando você sair de uma loja, se você não tiver vontade de comprar, basta você utilizar a técnica do sanduíche, que seria você dizer uma coisa agradável antes e depois, e no meio você dizer que não. Então você vai dizer, olha, eu gostei muito do teu produto, você está de parabéns com sua loja, ou qualquer que seja ali uma coisa positiva para você dizer à vendedora, mas infelizmente eu não vou ficar com o teu produto, e desde já agradeço a tua atenção, não é, a tua destreza ao me atender. Então, não precisa você sair só dizendo, não vou ficar. Você pode sair sendo gentil, né, se colocando ali disponível. E também, em relação a tudo que nós falamos, eu acho que é preciso também a gente pensar que toda compulsão financeira vem depois de uma desregulação emocional. Precisamos aprender a gerenciar melhor as nossas emoções, como eu não sei o nome dessa pessoa que... Edivaldo. Edivaldo acabou de falar uma coisa que realmente acontece, não é? A raiva. Então, a raiva de quem de uma pessoa que ela falou aí que se sente pobre,
Uma tristeza, por exemplo, de uma atriz bilionária também, porque ela diz que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, veja que dinheiro deflagra emoções das mais, né, diversas possíveis. Então, aprender a manejar essas emoções para que nós tentemos ter uma trilha financeira mais organizada, mais bem definida, para que isso se desdobre ao nosso favor. Boa. Estou aqui mais uma vez, Anne, com a gratidão no meu coração por fazer mais uma vez parte desse seu programa maravilhoso. Muito obrigada, Leandro, a todos os que estiveram aqui nesse momento. Obrigada também, Adriana, você. Muito bom poder contar com você esse ano e nesse consultório. Bom Natal, viu? E até 2026 também. Obrigada e Feliz Natal para todos. Agora, Leandro Trajano, para a gente finalizar e não começar 2026 endividado, o que é que você pode dizer para a gente? Vou reforçar aquilo que eu falei, não é? A gente fazer escolhas melhores com base nas nossas necessidades, desejos e prioridades. Necessidade a gente precisa atender, eu preciso comer, eu preciso cuidar da saúde, eu preciso me locomover. O que vai além de alimentação, de saúde, de transporte, são desejos. Não é que a gente não possa atender os nossos desejos, mas com base nas prioridades entre eles, vamos parar para pensar, vamos fazer escolhas melhores? Boa. Então, acho que se a gente refletir um pouco isso, reforço para você anotar aí, tá? Escolhas, prioridades, desejos e necessidades. Se a gente pensar um pouco isso, eu acho que a gente consegue viver mais tranquilo. E viver para a gente e não para os outros. Não viver o feed do Instagram, as redes sociais, para tentar ser mais leve e mais feliz. Falando do Instagram, aproveitando, mais uma vez, reforçar o meu aí sempre, né? Vale Personal Financeiro lá no Instagram. De lá você encontra para YouTube, para podcast, para tanta coisa. E a gente tá sempre junto aqui todas as terças, né? Ali por volta das 14h45. Não é da sua conta, porque cuidar do meu dinheiro é da minha conta, é da sua conta, é da Anne. E a gente já tá há tantos anos aqui, desde 2019, né, Anne? Março. Então a gente tá entrando aí para uma boa quantidade de tempo, né? Não vou nem fazer conta. Obrigada, Trajano. Bom Natal também para você. Feliz 2026. Feliz. Mas a gente se encontra na próxima terça-feira. Gente, o Rádio Livre e o consultório do Rádio Livre ficam por aqui, com trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e João Alves. A produção foi de Elis Martins e Kevin Paz. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. Vem aí o Balanço de Notícias com Edinaldo Santos e para quem está no interior, o Forró na Jornal. Uma ótima tarde para todo mundo e um ótimo Natal.